Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar com você em mais um programa do nosso podcast, mais um episódio do nosso podcast Praxis aqui da FABAPAR. Estou muito feliz de você estar ouvindo a gente e eu quero já deixar de começo aqui boas-vindas para você que está ouvindo a gente pela primeira vez. Tem sido muito legal o número de pessoas novas que têm ouvido a gente está muito feliz com isso, então seja muito bem-vindo você que está aqui conosco pela primeira vez. Meu nome é Thiago, sou professor aqui na faculdade, na FABAPAR, e eu quem tenho caminhado aqui nos podcasts com vocês, tá bom? Este é mais um episódio, e vamos falar hoje sobre discipulado. A gente vai entender um pouquinho sobre o que significa toda essa temática, né? O que envolve tudo isso. E para nós termos um bom papo, um gostoso papo, eu trouxe dois convidados muito especiais e que eu descobri já umas coisas aqui no nosso bate-papo prévio aqui, que, olha, deu super certo, Deus vai construindo as coisas para que seja muito legal e eu tenho certeza que esses dois convidados vão arrebentar e você precisa ficar com a gente, mas antes de nós entrarmos na nossa temática, quero que vocês conheçam eles, então está aqui com a gente Antônio Kukul. Ou melhor, o nome completo é Antônio Valdemar Kukul Filho. É um prazer, Thiago, estar nesse momento aqui participando do podcast da FABAPAR. Para nós é um privilégio imenso. Muito obrigado pelo convite desde já. E o privilégio ele também se torna maior, a alegria se torna maior pela participação do próximo convidado que em breve irá se apresentar, né? Eu sou Antônio, casado com a Neuza, pai do Gabriel e da Laura. Os dois têm uma diferença aí de 11 anos e algo que a gente possivelmente nessa conversa vai falar um pouquinho também é sobre a questão de discipulado com filhos, e eu tenho sido abençoado por Deus então com essas duas bênçãos, né? E a caminhada no ministério. Hoje atuo como pastor na Igreja Batista Novo Mundo. Esse ano, inclusive, estou completando 10 anos aqui à frente da igreja. O tempo passa rápido, né? Deus tem me dado alegria, algo que eu cultivava há muitos anos, de atuar também na docência. Então, hoje, tenho o privilégio aí de compor junto com você e com o nosso outro convidado esse quadro de professores da FABAPAR. Então, tem sido um privilégio. Eu atuo mais na ministração de aulas da parte prática, né, da teologia prática, ministério pastoral, aconselhamento, evangelismo, discipulado, enfim, assuntos com quem eu tenho aprendido, e daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de falar com quem que eu aprendi muito sobre esses temas, né? Inclusive, assumi uma das disciplinas que era a disciplina dele. Eu tenho o privilégio também de continuar aí na caminhada. Eu fiz o bacharel em teologia aqui na FABAPAR, eu me formei em 99. Em 2016 eu fiz a revalidação. Então, eu sou pastor desde o século passado, né? Desde o milênio passado. E logo após a revalidação, Deus abriu a porta para que eu já ingressasse no mestrado aqui também. Então, concluí o mestrado em 2018 e hoje estou avançando aí, estou fazendo doutorado na PUC, na área de filosofia. Deu uma diferenciada aí, mas Deus tem dado crescimento. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e participar desse tempo. Obrigado, Thiago. Que legal. Então vamos lá, sem mais suspense. Vamos para o convidado que está o outro convidado que está aqui com a gente. Sou Roberto Silvado, alegria estar com vocês aqui, Thiago, Antônio. É um prazer a gente poder se encontrar nesse tempo em que a gente não pode se encontrar fisicamente, mas pela mídia social, pela
instrumento eletrônico aí, o recurso eletrônico, a gente pode conversar e vai ser muito legal bater esse papo com vocês sobre um tema que é apaixonante. Meu coração é apaixonado pelo tema discipulado, sempre investi demais nisso, sempre acreditei que era fundamental. E eu sou casado com a Ede, sou pai de Fernanda e Heloísa, os dois já estão casados, eu tenho 2 netinhos e aí é bom demais, o Davi, de 4 anos, e o Mateus, de 9 anos, e também tem a Sarinha, que está chegando aí, em agosto chega a Sarinha. Então, é muito gostoso ter família e ver família amando, servindo ao Senhor, é muito gostoso falar sobre discipulado em família, como o Antônio levantou, eu creio que é o desafio primeiro de todos nós, é a nossa família, e poder falar sobre a Igreja de Cristo. Sou professor da Fabapar desde 89, aí assusta vocês, daqui a pouco um de vocês vai dizer que não era nascido, né? Eu fui ordenado em... Eu nasci em 89. eu fui ordenado em 82, e foi quando eu terminei o seminário lá no Rio de Janeiro, daí fui para os Estados Unidos, fiz o mestrado, doutorado, ministério, voltei para o Brasil e consegui convalidar o meu diploma de doutorado. Aqui no Brasil não tem doutorado ministério reconhecido pelo MEC, né? Mas a luterana lá do Rio Grande do Sul reconheceu como um mestrado em teologia aplicada, e daí facilitou muito o nosso processo com o nosso mestrado aqui. Hoje eu sou professor do mestrado apenas, e estou ministrando um seminário sobre igreja saudável, antiga crescimento de igreja, né? E também sobre liderança, como liderar a igreja de uma forma saudável. Prazer estar com vocês aqui. Legal. E sou pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, esqueci. Há quantos anos, olha, pastor? Desde 88. Olha aí. Dessa data daí eu não tinha nascido mesmo. Mas que bom, uma alegria ter vocês com a gente, muito obrigado, viu? Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho o que engloba a nossa fala sobre discipulado. E assim, né, é inegável, eu acho que vocês na experiência de falar sobre o assunto presenciam isso, que falar de discipulado, para muitos cristãos, é algo assim, vamos falar de discipulado de novo? Mas eu já sei, é só, né, chamar para tomar um café. Só que isso demonstra muito uma falta de conhecimento sobre o assunto. Então, nessa caminhada de vocês, qual é a realidade que vocês têm presenciado em relação ao discipulado? A Igreja do Brasil, a Igreja cristã, ela é uma boa discipuladora? Ela não é uma boa discipuladora? Os discipuladores, os pastores, os líderes ou quem discipula, eles são bons discipuladores? Estão equipados para isso? Ou é uma bagunça? Como que vocês têm visto hoje a situação de discipulado no ambiente que vocês estão inseridos? É gozado porque eu vejo as duas coisas. Eu vejo gente querendo demais discipular e ser discipulado, e eu vejo muita gente na igreja evangélica que ele é consumista, como nós estávamos falando. Eles consomem a igreja, e discipulado não é uma coisa que encaixa na mente de quem consome a igreja. Eu vejo a igreja evangélica brasileira como uma igreja muito jovem. Eu tenho comparado a igreja evangélica brasileira com um adolescente, cheio de energia, cheio de vontade, mas com pouca maturidade para entender a vida, os fatos da vida. E essa igreja evangélica brasileira, ela é formada por muitas pessoas que são primeira geração. E primeira geração de crente na família, primeira geração que conheceu o evangelho. E quando você é criado com uma cosmovisão pagã, isso leva tempo. Aí entra o processo discipular. A essência do porquê discipulado é fundamental na vida da igreja. Porque o crescer na fé é mudar de uma cosmovisão pagã para uma cosmovisão cristã, bíblica. E esse processo demanda tempo, porque tem a ver com o amadurecimento do ser, e não aprender a fazer simplesmente, né? E esse é o grande desafio da igreja brasileira, eu diria. Tiago, eu queria pegar um pouquinho dessa fala do pastor Roberto aqui, porque ele destacou, por exemplo, a questão da primeira geração de crentes, né? E de fato,
isso representa bem essa analogia com o adolescente, é bem bacana, mas algo que, digamos assim, ainda torna o desafio cada vez maior, está no aspecto da nossa cultura religiosa, de uma percepção de cristianismo centrada no templo. E essa centralidade no templo, até mesmo por causa da nossa herança anglo-saxã e os aspectos que envolvem o jeito de ser cristão, tem uma figura de um templo, de um sacerdote e de fiéis. Então, fiel é diferente de ser discípulo, né? E pegando na carona essa fala que o pastor Roberto estava colocando, esses consumidores, esses primeiros discípulos que estão se tornando, eles já vêm pré-evangelizados, eles já vêm pré-cristianizados, digamos assim, e você precisa gastar nesse processo daquilo que a gente vai ainda explorar um pouco melhor, o discipulado em si, mostrar que a vida cristã não se resume a uma vida templária, a balançar a cabeça, né, para cima ou para baixo, ou torcer o nariz quando não gosta de alguma coisa, mas é você efetivamente participar da transformação do mundo, né? Às vezes a pessoa, ela, antes de se tornar um salvo em Jesus, ela já vem com uma cosmovisão do que é ser de Jesus. Então ela, além de ter que encontrar com Cristo, ela tem que se desfazer do que ela achava que era ter Cristo. É uma nova criatura. Romanos 12 fala sobre a renovação do nosso entendimento. E discipulado é esse processo, né? Algumas pessoas se perguntam por que os evangélicos cresceram tanto. Nós somos hoje cerca de 30% da população do Brasil e não temos o impacto na sociedade que poderíamos ter. Um número tão grande de discípulos de Jesus. O problema é que nós temos um número grande de pessoas que se identificam com o Evangelho e com Jesus e que talvez tomaram até uma decisão ao lado de Jesus. Mas a mente dessas pessoas não foi transformada. Então o impacto é menor. Por isso que discipulado é o grande tema do momento, né? É a grande necessidade. E uma palavra de alento aqui é que esse desafio não é só no Brasil, é no mundo. Tanto que existe um movimento hoje, a década de fazer discípulos, de 2020 a 2030, que é um movimento mundial de despertamento para o verdadeiro sentido da vida discipular, de uma igreja discipular, né? Aqui no Brasil tem um movimento chamado Igrejas que Intencionalmente Fazem Discípulos, que está dentro da década de fazer discípulos, que é justamente para potencializar o que nós já temos. E temos muita coisa boa, muitos movimentos bons, mas ainda existe uma carência imensa desse processo discipular nas nossas igrejas. Eu diria, dentro dessa questão, pastor Roberto, até que ponto esse movimento de massas, porque a gente herdou no século passado as grandes conferências, né? As conversões de massas, muitas pessoas vindo para Cristo, e até recentemente se pensava, não, isso acabou. Mas quando a gente, um pouquinho antes de começar a pandemia, nós tivemos o Descende a nível de Brasil, lotou 4, 5 estádios, não lembro exatamente quantos, né? Que parece que esse movimento de massa vem surgindo novamente e eu começo a perceber que pós-pandemia, nossa igreja tem recebido muitos visitantes, muita gente nova, e a gente começa a entrar numa crise. Como é que a gente vai cuidar de todo esse povo que está vindo, né? Eu não sei se essa é a hora, Tiago, mas o assunto veio e a gente precisa lidar. Não, eu acho legal, só para ainda impulsionar ainda mais a sua fala, que mesmo sem definir ainda o que é, como fazer, com o entendimento bíblico de discipulado, a gente pode entender através dessa fala quais são essas demandas, né? Uma das demandas, acabou de dizer, é muita gente nova chegando, e até potencializo. Quais são ainda essas demandas do discipulado, do discipulador, de quem está necessitado, né? Dá para a gente causar esse impacto de qual a importância desse tema. Os grandes movimentos de ajuntamento de massas que nós temos tido no Brasil, eles não têm sido essencialmente evangelísticos, né? O próprio Descende foi uma aglomeração abençoada de membros de igreja.
Tinha não crente lá? Claro que tinha. E muitos membros de igreja não convertidos tomaram decisão, graças a Deus. Mas é diferente de uma conferência do Billy Graham, por exemplo, em que você tinha um número exagerado de pessoas não convertidas, porque o enfoque, todo o trabalho prévio que era feito antes das conferências do Billy Graham fazia com que pessoas não convertidas estivessem presentes, né? Então, é diferente. Movimentos como esse Descende e outros que têm surgido, eles são fantásticos no sentido de alinhar com algumas pessoas a necessidade de crescer. Eu diria mais que movimentos como esse são movimentos de avivamento, né? Como o que tivemos aqui no estádio do Atlético em Curitiba, aquilo ali é um grande movimento de avivamento, de aquecimento do coração dos evangélicos, né? Unidade da igreja, isso mesmo. Eu acho que é importante. Sabe aquela história que tudo é missões e no final nada é missões? Eu gosto de dar nome aos bois, porque daí fica mais fácil você avaliar, você identificar como tornar aquilo ainda melhor e como aproveitar o resultado daquilo da forma adequada, né? Então, eu acho que é importante a gente ter em mente isso. Agora, o movimento discipular no mundo é algo orgânico que está surgindo, e é interessante porque ele tem surgido de várias lideranças, de várias características denominacionais, teologias, mas dentro de uma proposta de que isso é uma resposta à grande comissão, né? É perceptível que não há um foco, né? Está disperso esse crescer do discipulado a nível mundial, né? E aqui no Brasil também, eu tive participando de alguns eventos, além dos muros dos batistas, e você também vê essa fala sendo colocada com muita evidência, com muita ênfase, né? E também na internet, aí, vários youtubers, cristãos, pregadores aí que estão falando muito sobre essa questão do discipulado. Eu fui convidado para falar sobre discipulado, e foi numa igreja de linha histórica pentecostal, né? E que não tem essa característica, historicamente falando. Mas eu achei muito interessante, porque eu fui convidado lá para falar sobre isso. E o pastor disse assim: pastor, nós precisamos ser treinados, porque a nossa denominação não nos treinou para isso. Então, é por isso que o senhor está aqui. Foi bem bacana. Legal, bacana. Não, e é interessante, porque se você vai lá para a história, então, por exemplo, o avivamento do país de Gales foi algo lindo, maravilhoso que aconteceu, o número de conversões. Mas eles não tiveram uma dimensão discipular envolvida, eles construíram grandes templos. Aquele avivamento que aconteceu numa geração, ele acabou naquela geração. E depois, na geração seguinte, eles tinham templos enormes vazios. E já você vê um movimento com Wesley, porque ele usou aquelas reuniões nas casas, porque ele tinha prestação de contas, ele tinha estudo da palavra. Foi algo que surgiu, um avivamento que surge dentro da igreja anglicana, mas que dura até hoje. Nós temos a denominação metodista como resultado daquele movimento discipular que aconteceu ali com Wesley. Wesley, historicamente, produziu discípulos, né? Exato. Discípulos que fizeram discípulos, que fizeram discípulos. A grande comissão, a gente foca demais no ir. Mas se você lê com cuidado a grande comissão, nós temos que ir, mas para fazer o quê? Discípulos. Então, na realidade, o centro da grande comissão é o fazer discípulos. É até uma discussão teológica, exegética longa nesse texto, né? Se a ordem está no ir ou se a ordem está no fazer discípulos. E o ir, na verdade, é um gerúndio da ordem de fazer discípulos, né? Na realidade é indo, né? Indo, exatamente. Vamos conceituar então um pouquinho? Estamos falando de discipulado, vamos trabalhar então o que é de fato esse discipulado, né? O que é, para que serve, como que faz? Vamos tentar conceituar. E discipulado é te chamar para tomar um café? Discipulado é
um livreto com 12 lições. Tô brincando aqui porque eu sei que no nosso pré-jogo a gente já brincou um pouquinho com Tiago, essas coisas. Batista são 13 lições, porque você tem o quinto 13. domingo. Entendi. E no final do trimestre ali, o batismo acontece e Deus te abençoe, vai em paz. Acabou o discipulado. Mas veja, isso realmente nos ajuda a startar essa sua abordagem, né? Eu mesmo fui treinado, fui inserido num contexto onde, durante muitos anos, o que eu ouvia de discipulado era justamente isso, a classe de catecúmenos. Eu fiz essa, eu fiz. Tem que corrigir bem o nome, não é classe de discipulado, era classe de catecúmenos, né? Que era uma expressão justamente para falar dos novos da fé. Agora, sim, a minha provocação aqui não é para desmerecer o trabalho que foi feito. Obviamente que chegamos até aqui por causa de um belo trabalho que foi feito de base, né? Onde você tinha realmente uma exigência de ensinar a doutrina, os fundamentos da fé. Contudo, Deus tem nos dado privilégio. Eu vejo que nós somos uma geração ou gerações privilegiadas, justamente para perceber que é muito mais do que isso, né? Vai além disso. Então, discipulado é uma caminhada, se usa muito uma expressão vida na vida, né? Verdade. Essa questão da gente quebrar esse paradigma que discipulado é você preparar alguém para o batismo. Discipulado é alguma coisa que alguém com curso teológico, o pastor, deve fazer. Então você cria em cima do pastor uma expectativa de algo que vai ser impossível ele fazer. Você transforma discipulado só em transmissão de conhecimento. A dimensão cognitiva, principalmente dentro de denominações históricas como a nossa, a dimensão cognitiva do discipulado é muito reforçada. Então, eu tive uma experiência interessante com uma senhora que fazia aquele ministério de avó. Ela levava a netinha para a igreja todo domingo e fez isso durante anos. Quando a netinha estava com uns 10 anos, ela veio conversar comigo porque ela disse: pastor, está na hora de batizar minha netinha. Eu disse: é mesmo? A sua neta aceitou Jesus? Quando foi que isso aconteceu? Não, pastor, ela vem na escola dominical desde pequena, ela sabe tudo, e eu em casa já fiz até as liçõezinhas lá de preparação para o batismo, ela responde todas as perguntas direitinho. Aí eu virei para aquela senhora e disse: minha senhora, quando a sua neta teve uma experiência de salvação com Jesus? Pastor, ela sabe tudo, ela vai na igreja todo domingo comigo. Aí foi quando eu parei, eu olhei bem sério para ela e disse: minha irmã, a pergunta é essa. A sua neta já está salva? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? O semblante daquela irmã caiu. Ela disse: eu não sei, pastor. Aí ela complementou: mas ela sabe todas as respostas. A nossa ênfase na cognição é muito forte. Uma pergunta que surge para mim aqui, de uma maneira bem objetiva, é: sem me desconectar com a geração de vocês, mas é engraçado porque eu já começo a perceber um pêndulo que bateu numa ponta e ele tá começando a andar para outra ponta. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso, porque vocês estão comentando muito sobre essa realidade do discipulado como algo curricular, né? Algo formal e curricular. Mas eu tenho percebido que eu estou vivendo já numa era do cristianismo que está se ensinando muito o discipulado para bater lá na outra ponta. O discipulado completamente informal. O chama para estar junto, o sai para comer, o é só caminhar e é só a prestação de contas, né? Eu acho que temos que encontrar um equilíbrio, né? Isso. O nosso equilíbrio é olhar para Jesus, né? O modelo de discipulado, ele precisa ser pautado no exemplo que Jesus nos deixou. E a tua observação ela é muito pertinente, porque realmente há uma ênfase nessa questão da informalidade, o que eu acredito que é algo fantástico, né? Deixa eu tentar usar uma historinha rápida aqui, que a gente escuta muito em treinamentos, que a pessoa ela se converte, ela toma uma decisão por Cristo,
E se você não faz o acompanhamento, a caminhada discipular com ela, é como se você largasse um bebê com 3, 4 mamadeiras no berço e deixasse ele se alimentar sozinho. E deixar ele ali 2 dias sozinho. O que vai acontecer com esse bebê, né? Então, o risco de perder a vida é muito grande. Então, você precisa, assim, dessa base curricular de ensino bíblico, de fundamentos, mas de fazer essa caminhada a médio e longo prazo, né? Ou seja, para toda a vida. E eu creio que, quando eu digo modelo de Jesus, é porque Jesus caminhou com seus discípulos. O Sermão da Montanha é um período, uma pausa para passar os fundamentos, né, detalhadamente, mas ele continua fazendo a manutenção daquele ensinamento, né? Seria isso, pastor Roberto? O Stott fala sobre isso, né? E sobre esse perigo de você ir para o outro lado, outro extremo. Naquele livro Crer é Também Pensar, é um livro básico do Stott. Se você, quem não leu, quem está nos ouvindo e que não leu esse livro, por favor, compre e leia. Ele é fininho, mas ele é tremendo. E ele trabalha muito, ele analisa a importância da mente na vida cristã. Ele explica o motivo pelo qual o seu uso é tão importante para os cristãos e como se aplica em aspectos práticos da vida. A questão toda é que, com esse movimento de buscar a informalidade, os relacionamentos discipulares, está surgindo um anti-intelectualismo dentro do meio evangélico, meio cristão. E é o alerta que Stott traz. Ele faz uma afirmação dizendo que o anti-intelectualismo faz com que nós estejamos abraçando essa ideia pragmática no mundo moderno. Eu estou interessado se funciona. Eu não estou interessado se é verdade. Eu estou interessado se serve para mim. Eu não estou interessado se me faz bem, me faz me sentir bem. Eu não estou interessado em se isso vai me tornar uma pessoa melhor. Tem uma frase de Stott que eu gosto muito, que diz assim: esse cenário de anti-intelectualismo é propício para o surgimento de cristãos inconscientes. É muito forte essa afirmação que ele faz. Esse cenário de anti-intelectualismo é propício para o surgimento de cristãos inconscientes, os quais, não compreendendo as verdades bíblicas e o cerne do pensamento cristão, são desprovidos do caráter e da mente de Cristo. Tá, ok. É porque tem a ver com essa abordagem que o pastor Roberto colocou. O texto de Colossenses 1:28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então veja, a colocação que o pastor Roberto fez citando John Stott, ela nos confronta com essa verdade bíblica, né? E aqui nesse texto nós temos a expressão ensinando a cada um. Ou seja, você não consegue ensinar a cada um de um modo coletivo. Você tem que ter a condição, a estratégia de estar um a um para fazer esse processo de discipulado. E esse é um grande desafio. E o foco é levar aquele novo crente ou aquele cristão a se tornar perfeito em Cristo, né? Então, é um desafio maravilhoso. Tiago, pegando um gancho do que você falou, aquela história de vamos tomar um café, um bate-papo, uma coisa mais informal, o pêndulo indo para outro extremo, né? Eu acho que você está... Eu assino embaixo, concordo contigo, que a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Lá na nossa igreja, o que eu tenho compartilhado com os irmãos e todo o nosso processo discipular na nossa igreja é estruturado pensando nas 3 dimensões da vida discipular. A dimensão cognitiva, então você tem que ter conteúdo bíblico, teológico, para que a pessoa saiba no que ela crê e por que ela crê, e ela possa explicar a razão da esperança que há nela. Mas você tem também uma dimensão psicomotora. Então eu faço discipulado e eu vou com aquela pessoa e eu levo uma cesta básica para uma família carente, porque nesse processo de fazer alguma coisa que reflete o conhecimento da vida cristã que eu tenho, eu estou discipulando aquela pessoa. E a terceira dimensão é a dimensão afetiva, é o cuidado. Eu me relaciono, eu não posso deixar a mamadeira
E eu fui super eficiente no que eu fiz. Eu dei um livrinho, eu dei uma Bíblia, eu marquei as horas para a pessoa vir e tal, mas nós somos seres humanos, nós somos seres relacionais. Então, se eu vou discipular, no bate-papo antes aqui, o Antônio tinha mencionado alguma coisa muito especial. Se eu vou discipular alguém, eu tenho que ter disponibilidade. Senão, se eu não estou a fim de me envolver com a pessoa, se eu não estou a fim de conhecer e me deixar conhecer, eu não vou ter um relacionamento discipular. E isso esbarra no aspecto do grande desafio que a gente vive desse mundo pós-moderno. Escolha o nome que quiser, modernidade líquida, ou seja o que for, mas o fato é que, apesar de nós falarmos muito sobre relacionamento, há uma tendência para que cada um viva na sua caixinha, né, no seu mundo. E a vida cristã implica em realmente estabelecer relacionamentos com intencionalidade, né? É muito interessante, porque nessa questão de relacionamento, quando o discipulado envolve muito mais do que somente ideias, mas envolve um relacionamento, você acaba tendo que apresentar um pacote muito mais completo do que um conjunto de doutrinas. Eu lembro um pastor um seminarista que foi lá da igreja quando eu pastoreava jovens, e ele já está pastoreando em outro lugar, e ele me ligou uma vez e perguntou: Tiago, eu queria lembrar contigo quais eram aquelas liçõezinhas que você dava para os quase adolescentes da igreja, galerinha ali de 10 a 12 anos, né? Daí eu falei: olha, as liçõezinhas que eu dava quando eu ia prepará-los para batizar eram essas aqui, expliquei para ele. Mas você está querendo prepará-los para batismo? Não, é que eu estou montando o ambiente de discipulado aqui do Ministério dos Jovens. Eu falei assim: mas cara, aí você tá me zoando, porque eu caminhei com você mais do que isso, né? Aí ele: pô, Thiago, não fica bravo comigo. Eu falei assim: lembra quando a gente ia lá pra casa? Aí ele: pô, foi mal. Vou até desligar o telefone aqui, depois eu converso contigo. Porque ele lembrou do como era aquele negócio de levar pra casa. Porque, inclusive, acho que uma coisa legal pra gente comentar até um pouquinho é sobre o discipulado nas faixas etárias, né? Porque o pastor Silvado comentou essas 3 dimensões e talvez elas tenham cargas diferentes em diferentes faixas etárias, né? Por exemplo, um adolescente, um jovem, um adulto, né? Como é que seria essa divisão de um caminhar com faixas etárias? Você tem a ver com o momento da vida da pessoa, a possibilidade da pessoa. Por exemplo, numa criança, o cognitivo está muito presente, mas você não pode abrir mão do afetivo. Porque o coração da criança vai abrir se ela se sentir amada, aceita. E ela não pode talvez fazer um atendimento, levar uma sopa para morador de rua, mas ela pode escrever uma carta para um amiguinho que está no hospital, ela pode fazer um telefonema. Entende? As 3 dimensões, elas são necessárias porque elas fazem com que o discipulado seja integral no ser. E você, conforme a pessoa, conforme o momento, você vai usar mais um ou outro, mas eles se complementam, independente da geração. Então, no jovem, a capacitação, a parte que é mais de treinamento, vai acontecer de uma maneira diferente de um idoso de terceira idade. Eu acredito que o pastor Roberto, em algum momento, ainda toque nesse assunto, mas é bom a gente pensar na questão que o discipulado ele é dinâmico, né? Então, existe níveis de relacionamento, níveis de discipulado diferenciados, e que você vai ter, por exemplo, 2 adolescentes, um pouco mais maduro na fé, caminhando com outro adolescente, o que a gente percebe acontecer na igreja. E isso acontece de um modo orgânico. Eu percebo entre os adolescentes muito esse movimento de um cuidando do outro de modo muito orgânico. Não foi preciso chegar um líder: você vai cuidar do fulano, você vai cuidar do Beltrano. Eles criam esses vínculos, né? Mas também precisamos ter, e Deus dá isso. Eu vou usar um exemplo bem particular. A minha esposa, ela tem uma facilidade para trabalhar com crianças, e recentemente ela está trabalhando com discipulado de meninas meninas na faixa etária de 10, 11 e 12 anos, né? E tem sido uma experiência fantástica, tanto para ela quanto para as meninas, a ponto das meninas ficarem no pé dela: tia, quando é que vai ser o nosso encontro? Queremos conversar. Então, essa
inter-relação, né, de gerações diferentes tem o seu ganho também, né? E aí nós precisamos, eu creio que a palavra orgânica, deixar a igreja incentivar que isso aconteça nos relacionamentos é bem bacana. É muito importante a gente lembrar também da família. Nós estamos falando muito de igreja, né? Mas isso que a sua esposa está fazendo, Antônio, ela está sendo um suporte para o discipulado que as famílias devem fazer. Porque o relacionamento pai e filhos, mãe e filhos, é fundamental nesse processo discipular. Porque, veja, você pode até ter um pai que não passe muita cognição, muito conhecimento para o filho, mas na parte afetiva e na face psicomotora, ele está passando tudo. Porque a criança repete o comportamento dos adultos. Entende? Seria o discipulado não intencional, pastor? Indireto? O não intencional acontece as crianças absorvem. Criança é como uma esponja, né? Ela absorve tudo que está ao redor. Então, se ela está numa família que mente e que pede para a criança lá de 8 anos, diz que a mãe não está, aquela mãe está discipulando a filha. Está discipulando com valores pagãos, mas está discipulando. É uma influência, né? A influência pode ser positiva ou negativa, mas ela pode, né? A gente fala muito isso para jovem e adolescente, falando até um pouquinho do meu contexto, né? Você sempre vai causar influência a alguém. O problema é que se você quer se capacitar para ser uma boa influência ou se capacitar para ser uma má influência. Né? E veja, pai e mãe precisa intencionalmente investir tempo nos filhos. E se você tem mais de um filho, investir especialmente com cada um deles, porque cada filho tem uma característica diferente. Então, são essas conversas que complementam o que a igreja faz, complementam aquele culto doméstico que a família sentou e a família abriu a Bíblia e nós estamos conversando. Então, a gente tem que entender que o discipulado ele acontece organicamente e ele acontece intencionalmente, formalmente. E um não é melhor do que o outro, mas eles se complementam. Uma questãozinha que me veio agora com relação a essa influência, é muito comum nos dias de hoje essa influência se transformar em algum tipo de autoridade. O discipulado se transformar naquela questão do ser. Agora eu sou, assim, né? De novo, até a brincadeira vai ficar muito em torno desse assunto, porque eu pastoreei jovens muito mais do que pastoreei à frente de uma igreja. Então os exemplos de juventude estão muito mais frescos à minha memória. Mas é aquela história, né? Eu estou gostando de alguém, quero começar a namorar com alguém. Mas primeiro eu preciso perguntar pro meu discipulador se eu posso namorar com ela. E acaba transferindo essa questão de influência para uma questão de autoridade. Era assim na Bíblia? Como que funciona essa questão da influência de alguém que está acima para alguém que está abaixo, de fase de vida, de cognição? Nós temos muitas correntes, muitos grupos em que discipulado é uma estrutura de autoridade. E é com o conceito de autoridade espiritual, né, entre aspas. E na realidade é um relacionamento discipular de controle, não é de crescimento. Eu tive uma experiência alguns anos atrás de estar discipulando uma pessoa e ele era taxista. Aconteceu um acidente, ele precisou trocar de carro. E numa conversa informal, eu não imaginava o que aconteceria. Ele disse assim: pastor, o que o senhor acha? Que carro o senhor acha que eu devia comprar? E eu entrei numa conversa simplesmente comentando. Eu acho que tal carro deve ser legal. Mas não tinha a mínima noção que dali uma semana ele ia chegar com o carro da cor que eu falei, da marca que eu disse. Eu falei: mas meu amigo, por que você fez isso? Não, o pastor falou para eu comprar esse carro. É um exemplo disso. É muito fácil. É muito fácil delegar isso. Eu, num pequeno grupo meu, uma senhora veio nos visitar e no processo de participar do pequeno grupo, descobri que ela era evangélica já era crente, era de uma comunidade aqui na nossa cidade. E na hora do lanche, conversando com ela, ela disse: olha, gostei muito de vir aqui, eu fiquei muito feliz que a minha discipuladora deixou eu vir. Eu olhei para ela era uma médica, com mais de 50 anos de idade. Eu disse: como assim deixou? Não, o senhor sabe, né, pastor? A gente, para poder ir num pequeno grupo de uma outra igreja, tem que pedir permissão à discipuladora para saber se pode ir ou não, para você vai tirar férias.
o conceito de discipulado era um conceito de controle. Isso é parecido com aquele pai e aquela mãe que controla os filhos e não deixa os filhos crescer. Aí depois se assustam porque tem um filho de 30 anos que se comporta como adolescente. Eles não treinaram os filhos para crescer. O discipulado, você está treinando seus discípulos para se tornarem melhores do que você. Esse é o sonho de todo discipulador. E eu entendo que esse é o conceito bíblico de discipulado. Você pode fazer um paralelo fácil com a família, né? Mas aqui a gente esbarra numa visão doutrinária, né? Porque tem grupos que ensinam que esse é o procedimento correto. Por exemplo, um dos nossos princípios distintivos é o livre pensamento, né? Liberdade de escolha. O sacerdócio universal do crente. E a pessoa ela tem condições de, por si mesma, né, buscar o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Por outro lado, eu queria puxar agora um pouquinho, pastor Roberto, para uma situação que, voltando a usar o exemplo do pêndulo, às vezes você tem alguns cristãos que são independentes demais e nós falhamos, às vezes, no processo de criar uma certa interdependência, né? E o que eu gostaria de dizer sobre isso? Agora, pegando a sua fala e a do Tiago, quando ele falou sobre a questão de namoro, né? Eu diria para vocês e todos que estão nos ouvindo aqui que facilitaria muito o nosso trabalho. Eu não digo que tem que... Antes de namorar, perguntar. Eu não digo assim pedir permissão, mas eu acho muito válido. Eu tenho experiências tanto positivas no sentido da pessoa vir, pastor, eu estou pensando em namorar fulana, beltrana, a gente orientar o processo. Eu tenho exemplos de gente que estão casados e estão felizes. E o inverso disso também. Não buscou orientação de ninguém, ao contrário, até teve uma postura de rebeldia e o resultado foi bem diferente. Então, eu queria fazer esse contraponto aí. Na realidade, isso aqui vai virar uma conversa sobre eclesiologia, Tiago. Eu vou entrar subir na minha caixinha de madeira aqui para falar. No meio batista, nós temos um mito muito forte de que as igrejas são independentes. E isso reflete na membresia. O membro acha que ele é independente da igreja, ele é livre para pensar e para ter as ideias que ele quiser ter, entende? E a gente fala muito sobre isso, né? E eu não acredito nisso. Eu acho que é um equívoco e toda a proposta de Igreja Batista nunca foi isso. A nossa proposta sempre foi de interdependência. A hora que eu me casei com a minha esposa, eu escolhi me autolimitar para ser interdependente com ela. É assim que um casamento funciona. Um casamento com duas pessoas independentes é fadado ao divórcio, porque não vai ter cumplicidade. É a diferença de dependência, relação de autoridade, de obrigação, né? Controle. Não limitar o desenvolvimento do discípulo a você, a sua própria tampa, mas querer que o discípulo seja mais do que você. Mas não que ele faça isso sozinho, mas que ele faça a partir de você. Nós estamos juntos. Do teu cuidado, do teu processo. E celebrando. Um exemplo que eu gosto demais, e eu ia desafiar até quem está nos ouvindo, a ler o livro de Atos procurando Paulo e Barnabé. Folhear o livro de Atos procurando Paulo e Barnabé. Para mim é um dos grandes exemplos do processo discipular. No começo, eles ficam numa cidade durante mais de ano estudando e Barnabé está discipulando aquele bebê na fé, que tinha muito conhecimento, tinha uma cosmovisão judaica e que precisava mudar a sua cosmovisão. E é um discipulado intenso. Você começa o discipulado, é uma relação de paternidade, como o Antônio falou, aquele bebê ele vai demandar muito mais tempo seu. Aquele bebê na fé vai demandar muito mais tempo, mas você quer que ele cresça. E você vai sair de uma relação de paternidade, maternidade, para uma relação de companheiro de caminhada. Assim como se espera que aconteça com um filho que já é jovem, universitário, que se torna um jovem adulto, um jovem profissional. Os pais não têm mais aquela relação que eles tinham anteriormente de ter que ajudar a trocar roupa.
é maturidade. Você já tem uma relação de companheiro de caminhada, estamos conversando, até que vai chegar um momento em que aqueles filhos cresceram. E você tem uma relação de... Minha filha tem 2 anos e 9 meses e ela já quer trocar a roupa dela sozinha e escolher a roupa dela. Tem uns discipulados de filho que tem que dar adiantada aí no processo, senão perde O meu filho queria ir com neve do lado de fora, ele queria sair de calção. Aí o que nós começamos a fazer? A minha esposa colocava 2 opções de roupa na cama, então ele escolhia, porque ele tinha uma necessidade absurda de escolher. Então nós oferecíamos 2 opções, aí ele escolhia. Mas olha que... Mas isso é a relação de paternidade, maternidade. Você está discipulando alguém que é imaturo. Mas olha que legal esse exemplo, né? Porque você, ao mesmo tempo, oferece o poder de escolha, mas você direciona para aquele caminho mais seguro, que é o que o discípulo... Por causa da imaturidade. Que é o que o discipulador precisa fazer, né? Ele precisa direcionar o novo discípulo para o caminho seguro. E chega, Antônio, depois no final, a relação é de mentoria só. Porque aquela pessoa já está voando. Foi o que aconteceu com Paulo. Você chega no final do livro de Atos, começa com Barnabé e Paulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. De repente aparece Saulo junto com Barnabé, Saulo, Barnabé, e Barnabé desaparece e só fica Saulo. Só fica Paulo no livro de Atos. Acho que uma coisa legal que foi falada aqui, 3 palavras apareceram e eu queria combiná-las. Nós falamos de independência, aí, Tiago, você falou de dependência, e a terceira que é a interdependência, né? Então, existe um modelo de discipulado que gera dependência do discípulo para com o discipulador. Então, ele tem que fazer aquela sequência de protocolos, né? E se quebrar o protocolo, ele tá fora da bênção. Então, isso é nocivo, e isso não tem... Está fora da visão. Isso não tem amparo nas escrituras. O outro extremo é aquilo que a gente já falou, da independência, né, que a pessoa acaba indo numa velocidade diferente, e a interdependência é quando gera, então, essa relação onde um entende o papel, né, do outro. Falando de papel, eu não posso, o nosso tempo está avançando e eu preciso mencionar algo que Deus permitiu hoje aqui. Eu estou no ministério desde 99, né? E antes disso, eu fui envolvido por um processo de discipulado que eu não tinha noção de como ele se estabeleceria. Eu era recém-convertido e vi uma divulgação, treinamento de evangelismo no Seminário Teológico Batista do Paraná, na época, né? Pastor Roberto Silvado. Eu não tinha nem noção quem era Roberto Silvado. Eu sei que eu fui lá fazer um curso de evangelismo. E a minha relação com o pastor Roberto começa lá, 95, 96, alguma coisa. Bill Jones, lembra Bill Jones? Né? Alguns que estão ouvindo aqui vão saber, sabe, Tiago? desse tempo aqui, tá? E ali começou uma relação discipular que eu não tinha noção de como Deus aproximaria, né? Aí eu fui para o seminário, fui assumir uma congregação que era do Bacaxiri. Então eu digo hoje aqui para vocês o quão saudável é você ter alguém que te ajuda a ter uma visão diferente, e aí você acaba desenvolvendo uma relação que há anos, né, eu tenho de mentoria com o pastor Roberto. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão de mentoria, pastor, que tem a ver com discipulado, né? Na realidade, mentoria é um nível discipular de maturidade. E ela só funciona, a mentoria, quando existe um conceito de interdependência. O discipulador, ele entende o estágio em que o discípulo está e ele entende que ele vai tomar decisões que você vai dizer, eu não faria isso. E nem por isso eu vou pensar pior dele. Entende? Mas e porque o outro tem uma ideia diferente, eu tenho mentores que eu converso e eu não concordo com tudo que eles falam. Mas eu tenho um respeito absurdo por essas pessoas. E para mim é importante ouvi-los, conversar com eles, entende? Então, a mentoria é uma dimensão que não é coach. Está na moda coaching, né? Então, é modismo. O conceito de mentoria vai muito além do coaching. Que o coaching está capacitando você para lidar com uma situação. Mentoria é vida. É um relacionamento, é algo que é construído. Você não encontra o mentor da noite para o dia.
Você não vai no mercado e compra um mentor instantâneo. Não existe isso. É um O processo princípio de amizade já começa a entrar dentro da mentoria, né? Um momento de amizade. A mentoria torna uma grande amizade, ainda que com uma mentoria sendo feita, mas já é uma mentoria que envolve amizade, né? Precisa ter mutualidade, né? Tem que ter disposição de ambas as partes para que a caminhada se estabeleça. E quando o pastor Roberto fala de compreender os estágios, né? E também a configuração da relação. Então, por exemplo, eu sei, né, se eu pudesse, eu procuraria o pastor Roberto com uma frequência muito maior. Mas eu sei da agenda, da demanda e tudo mais. Então, e às vezes vem algumas pessoas procurando também hoje também a minha mentoria e tem essa necessidade de que quer o tempo todo e para qualquer coisa saber o que você acha, o que você pensa. Então, é importante a gente estabelecer que são dimensões, né, em que cada um vive e a gente tem que respeitar esses processos. E eu busco, né, o mentoreado, ele precisa buscar a mentoria, né? Ele precisa partir tanto para a busca de um mentor, quanto também de uma demanda que está sendo ali estabelecida com equilíbrio, né? Se a gente tivesse que agora instruir um pouquinho quem está ouvindo a gente, e essa pessoa está animadíssima com o assunto e ela quer tomar algumas atitudes práticas. Eu acho que a gente podia primeiro começar ali com aquele que quer discipular, né? Se vocês tivessem que indicar, apontar um caminho para quem quer se tornar um bom discipulador, quem quer influenciar de fato a vida das pessoas com qualidade, o que vocês diriam para essas pessoas? Eu acho que se você é membro de uma igreja, eu começaria procurando pastor para conversar sobre isso, porque você faz parte de um corpo e, de repente, Deus pode até usar essa paixão que está surgindo no seu coração para abençoar o corpo inteiro, a igreja toda que você participa, né? Eu entendo que você pode procurar alguém, e se eu estou falando que eu quero ser discipulado por alguém, eu posso procurar uma pessoa que aquece o meu coração em termos de vida cristã, que tem meu respeito. Então seria um caminho. Encontrar essa pessoa e marcar aquela história, né? Tem que ter dia, hora e local, senão não acontece. O DHL é fundamental nesse processo. Dia, hora e local, para a gente conseguir fazer um processo discipular acontecer, né? Eu gosto de trabalhar muito com 3 palavras, né? Intencionalidade, disponibilidade e disposição. Geralmente a gente tem disposição. Puxa, eu quero discipular. Não, eu quero discipular, ou eu quero ser discipulado. E aí, se você não trabalha para efetivar realmente isso, não basta ter disposição, tem que ter disponibilidade. E disponibilidade é colocar na agenda, que é isso que o pastor Roberto acaba de falar aqui, dia, local e hora, né? Então, a disponibilidade. E esse é um dos preços do discipulado que ambas as partes precisam estar dispostos a pagar. E juntando isso tudo, envolve a questão da intencionalidade, né? Porque se você não procura construir processos, né? Eu atuo também, o pastor Roberto também é líder denominacional, né? Atuando já há muitos anos, né? Mas hoje eu atuo também como presidente da Ordem dos Pastores aqui do estado. Então você ainda encontra alguns pastores que eles ficam numa condição de solitários, puxa, ninguém dá atenção para mim. E eu percebo que depende muito mais da pessoa buscar ajuda, se expor ao processo do discipulado, do que alguém ficar ali em cima da situação, né? Então, eu creio que essa intencionalidade na busca do discipulado, ela é fundamental para construir isso, né? E agora também tem gente que está ouvindo a gente e que tem esse sentimento aí que o pastor Cuco acabou de dizer. É um membro de igreja ou é até um líder, mas está se sentindo sozinho e fala assim, eu nunca vivi isso, né? E até, vocês certamente já tiveram essa experiência, né? A dor que é você pegar um cristão já vivido e ele, depois de uma idade avançada, virar para você e dizer assim, mas pastor, eu nunca fui discipulado, nunca ninguém caminhou comigo.
O que falar para essa pessoa agora que está querendo ser guiada por alguém? Eu faria uma caminhada pela história dela. Eu cresci numa época eu já estou com 65 anos. Eu cresci numa época que não se falava discipulado. Discipulado era preparar para batismo só. Era a classe de catecúmenos com uma apostila mimeografada, espaço 1, uma apostila de 50 páginas assim, e você tinha que decorar aquelas respostas para responder na assembleia da igreja, né? Porque ia ser exame oral, profissão de fé na Assembleia da Igreja, e no final o pastor terminava de fazer pergunta, ele virava para a congregação e dizia: mais algum irmão gostaria de fazer uma pergunta? Era esse o processo. Eu iria com essa pessoa na história dela, porque ela ia conseguir identificar na história dela quem foram os discipuladores informais e orgânicos. Então eu tive pessoas que tiveram um papel fundamental na minha vida, crescendo, e me discipularam. Na minha juventude eu vejo o pastor Marcílio Teixeira intencionalmente me discipulando. Quando eu acerto minha vida com Deus aos 19 anos, fazendo faculdade, ele me coloca um desafio imenso que era liderar a juventude da igreja. E ele caminha comigo nesse processo. Ele trabalhou na parte cognitiva, ele trabalhou na parte psicomotora e na parte afetiva, porque a hora que eu chegava no gabinete com as minhas perguntas e as minhas dúvidas, ele tinha tempo para mim. Então, não existia esse conceito formal de que fulano é meu discipulador ou que eu discipulo ciclano. Então, eu ajudaria um membro de igreja antigo que tem esse sentimento fazer uma caminhada. Ele vai encontrar algumas pessoas que o discipularam, que a discipularam informalmente. E isso vai ser positivo, que vai fazer bem para a minha autoestima, entender, puxa, eu posso ser mais intencional e ter um impacto ainda maior. Se de fato eu adotar pessoas como meus discípulos, eu investir intencionalmente na vida dessas pessoas. Eu creio que algo nessa direção também. Eu ouvi uma palestra do Dave Earley, e ele estava lançando o livro 3 Coisas que Todo Pastor Deve Fazer. E ele falava sobre a visão de Jesus em investir nos jovens, né? E ele coloca algo que é óbvio, mas eu nunca tinha me apercebido. A maioria dos discípulos de Jesus eram jovens, né? E Jesus gasta tempo com eles, investindo na vida deles. Então, eu creio que essa palavra do pastor Roberto, ela é fundamental para essa condição, mas eu também diria assim, para nós pastores agora, os líderes, né, líderes de juventude, líderes de células, de pequenos grupos que estamos acompanhando aí, a importância de eu também procurar discípulos, eu procurar ver o potencial das pessoas e investir na vida delas, né? Eu creio que é fundamental. Vamos trabalhar aqui uma última fala de vocês, para dar aquele tchau, mas eu gostaria que também fosse um momento, eu brinco com nos outros podcasts, eu brinco, né? Agora é hora de vender o livro, passar a agenda de show, tô brincando, mas consumir, né? Aonde que a gente pode encontrar um pouquinho daquilo que vocês falaram, aonde vocês estão sentados, baseados e tal, e uma última palavra, acredito que foi muito bom esse tempo que nós tivemos juntos aqui. Eu vejo igreja multiplicadora, para quem é batista, fica fácil isso. Você tem muito material sobre isso disponível. O livro do pastor Marcos Paulo sobre vida discipular é muito bom também, que está dentro da igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora é uma visão, é um resgate de grandes valores que os batistas sempre abraçaram. Então, o que ela faz não é apresentar um pacote, né? E algumas pessoas se frustram até porque eles querem um pacote, né? O que ela faz é resgatar princípios eternos que, quando eu começar a aplicar na minha vida e na igreja que eu lidero, no grupo que eu lidero, eu vou começar a ver essa transformação discipular. Que, na realidade, o desafio que nós estamos falando aqui é nós nos tornarmos uma igreja com visão discipular. A igreja com visão discipular, ela vê pessoas de uma maneira diferente. Então, eu não faço um jantar para casais. Não, eu tô
Eu estou discipulando aqueles casais que estarão naquele jantar. Então, como que eu faço toda a programação? Eu não faço um culto de juventude animado ou um acampamento. Quando você tem uma visão discipular, você vai dizer o que eu posso fazer antes desse acampamento para preparar as pessoas para absorverem melhor a experiência que eles vão ter, que experiência eu quero que as pessoas tenham. Então, quando terminar o acampamento, as pessoas vão dizer o quê? Entende? Então, eu tenho toda a programação baseada nisso, e depois do acampamento, eu tenho alguma coisa construída para dar prosseguimento. Isso é uma igreja que funciona com uma visão discipular. Infelizmente, nós temos uma cultura de evento, e evento é evento. Eu diria, como o pastor Roberto focou mais essa questão da comunidade, vida em comunidade e a importância disso, eu queria direcionar mais para a minha responsabilidade pessoal, né? Então, eu preciso ter a iniciativa de buscar ser um discipulador e ser discipulado, porque as duas coisas caminham juntas. Para que eu possa oferecer, eu possa entregar algo a alguém, eu preciso também receber. E essa caminhada, ela é muito saudável. Mas para que isso aconteça, é preciso ter uma disposição de reconhecer que nós precisamos uns dos outros, né? Um problema que nós temos, ou um desafio, acaba sendo o orgulho, a vaidade. Às vezes a pessoa acha que ela não tem muito mais o que aprender, ou coisas do gênero, né? Mas é ter a humildade de saber que nós somos eternos aprendizes, né? O apóstolo Paulo, fechando a última carta lá de 2 Timóteo, né, muito provavelmente um dos seus últimos escritos, ele vai dizer: traga-me os pergaminhos, ou seja, traga-me a Marcos, né? Ou seja, ele vê a importância do relacionamento e de continuar aprendendo. Então, ter um coração ensinável é fundamental para essa caminhada aí, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois aqui no podcast, aqui no Praxis da Fabapar. Uma alegria muito grande, não só pelo conteúdo, né, mas por saber que a gente tem a possibilidade de ter esse conteúdo junto com a gente, né? Seja no mestrado, na graduação, é muito bom ter vocês. Agradecer o tempo, a disponibilidade, a agenda aí de vocês estarem conosco. Certamente quem nos ouviu foi grandemente abençoado. Se você curtiu esse podcast, eu quero desafiar você a compartilhar ele com mais pessoas, para que mais gente possa ser abençoado por esse conteúdo. E nas plataformas onde você estiver ouvindo a gente, que você fizesse todos os requisitos de divulgação que existem disponíveis nessa plataforma. Seja ativar o sininho, clicar na flechinha, se inscrever, compartilhar e tudo mais, tá bom? Muito obrigado mesmo por vocês estarem com a gente, e até o próximo Praxis aqui na Fabapar. Um abraço e até mais.